Bom, então vamos lá. O eletromagnetismo ele é um ramo relativamente novo da física, tá? O eletromagnetismo ele foi descoberto no século XIX. Até então, eletricidade e magnetismo eram duas coisas separadas, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Um cara chamado Oersted fez uma experiência sem querer e descobriu que corrente elétrica sempre vai criar campo magnético. Então, é bem interessante isso, tá? Existe magnetismo sem eletricidade. Tipo num ímã. Tu pega um ímã de geladeira, ele tem um campo magnético e ele não tem, né? Não tá ligado na tomada, não tem DDP passando por ele. Mas, sempre que surgir uma corrente elétrica num condutor, tu vai ter a criação do campo magnético. Então, existe magnetismo sem eletricidade, mas não existe eletricidade sem magnetismo. Quem descobriu foi o Oersted, mas quem fez todas as leis que nós vamos estudar foi o Ampère. O que o Ampère entendeu, tá? O Ampère entendeu que o campo magnético é ao redor do fio. Então, aqui nós vamos estudar três fenômenos magnéticos. Nós vamos ver o campo magnético no fio, o campo magnético na espira e o campo magnético no solenoide. O desenho aqui, ele fala por si só. Vocês estão vendo que o desenho é em 3D. A grande dificuldade do magnetismo é ser um conteúdo em 3D. Vocês estão vendo que o campo magnético ele é circular ao redor do fio. Ele circula o fio. Então, quando vocês têm um fio e esse fio for atravessado por corrente, o campo magnético ele vai girar ao redor do fio. Só que esse girar ao redor do fio pode ser num sentido ou pode ser no outro sentido. Por isso que foram criadas as regras da mão direita. Então, a regra da mão direita ela deve ser autoexplicativa. O desenho aqui que eu coloquei, ele tem que, né, olhando para ele, tu deve te ajustar. O truque da regra da mão direita é que a mão sempre tem que envolver o fio. Se a mão não envolver o fio, vai dar errado. Depois a gente vai treinar isso. Então, essa primeira regra da mão direita que a gente vai ver, ela serve para fio e para espira. Podem botar aqui no desenho, ó, escreve aí fio e espira. Quem ainda não sabe o que é uma espira, relaxa que a gente já vai chegar lá. Então, na aula de hoje serão três regras da mão direita. A primeira regra da mão direita, ela serve para fio e para espira. Como é que é essa regra? Vocês estão vendo aqui, ó. O dedão representa a corrente. O dedão vai ser o I. E os dedos, o sentido que os dedos fecham, representam o campo magnético, representam o B. A mão tem que envolver o fio. Como assim a mão tem que envolver o fio? É como se tu fosse pegar o fio. Imagine, vocês têm um fio aqui. Aí a corrente está passando, né, da bunda aqui da minha caneta para a ponta. Tá, então eu tenho que botar o dedão no sentido da corrente e eu tenho que pegar o fio. Esse sentido aqui, que as minhas mãos fecham, é o sentido com que o campo magnético gira. Porque se vocês pensarem, né, é bom treinar isso. Tu quer pegar um fio. Quantas maneiras tem para pegar o fio? 2. Ou tu pega o fio assim, ou tu pega o fio assim. Não tem outro jeito. Esse dedão aqui, ó, é o que determina o sentido da corrente. Se a corrente estiver nesse sentido, tu vai botar o dedão lá e tu vai fechar a mão. Se a corrente estiver nesse sentido, tu bota o dedão para lá e tu fecha a mão. E aí os teus dedos aqui, né, o fechamento dos dedos é que mostra o sentido do campo magnético. Só que como é em 3D, a gente teve que criar esses símbolos, o famoso X e a famosa bola. Por que teve que se criar isso? Vamos pegar um quadro branco aqui para explicar algumas coisas importantes. Olhem só. A gente é acostumado a trabalhar com vetores X e vetores Y. A vida inteira a gente gosta muito do plano bidimensional, porque o papel é bidimensional. Tu tem o eixo Y e tu tem o eixo X. Tá, mas na vida real não são 3 eixos, né? Na vida real não são 2 eixos, são 3 eixos. Existe largura, existe altura e existe profundidade.
Quando o Faé vai dar aula de geometria espacial, o que ele faz? Ele desenha um quadrado, tá? Mas o quadrado daí é para dar aula de geometria plana. Se ele quer transformar esse quadrado num cubo, o que ele faz? Ele faz umas linhas diagonais, assim, né? E aí o que ele está dando? Ele está dando uma ideia que o cubo tem uma profundidade. E aí a grande questão aqui, vocês vão ver depois nos exercícios, que muitas vezes a gente erra por interpretação de desenho, por má interpretação de desenho. Quando o Faé desenha essas linhas diagonais aqui, ó, essas linhas diagonais, elas estão querendo dizer que o cubo é torto? Não, é apenas para dar uma noção de profundidade. Então, existe um terceiro eixo que a gente representa ele assim, ó. Esse eixo ele continua aqui. Esse eixo é o eixo Z. Que eixo que é esse? É o eixo que está saindo do papel. Então, vocês têm que imaginar, olha só, vida real, né? Tu tem o eixo Y, tu tem o eixo X e tu tem o eixo Z. O eixo Z é aquele eixo que vai estar aqui assim, ó. Ele vai estar indo na direção do teu olho, né? Onde é que está a câmera? A câmera está aqui, ó. Ele vai estar indo na direção do teu olho. Por isso que ele é desenhado de maneira diagonal, ele é desenhado saindo do papel. Então, o que acontece? A gente sempre teve o vetor vertical para cima, o vetor vertical para baixo, o vetor horizontal para a direita e o vetor horizontal para a esquerda. Isso vocês são craques. Tá, mas e como é que eu desenho vetores do eixo Z? Os vetores do eixo Z, ou eles estão entrando no papel, ou eles estão saindo do papel. Então, o que a física imaginou? Como o vetor é um formato de flecha, entrando é um X. Por que entrando é um X? Uma flecha, na vida real, ela tem umas peninhas na bunda, né? E se vocês olharem a bunda da flecha ela vai formar um xizinho. Então, se vocês olharem uma flecha que está entrando no papel, é a visão do observador. Imaginem essa flecha entrando aqui, né? A pontinha ali entrando no papel. O que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a bunda da flecha. E na bunda da flecha tem um X. Então, X significa entrando. Depois eu vou botar isso lá no livro, tá? Não precisam copiar nada agora. E a bola significa saindo. Por que a bola significa saindo? Imagina uma flecha emergindo do papel indo na direção do teu olho. Então, a flecha indo na direção do teu olho, né? 1 segundo antes de tu morrer, o que tu vai ver? Tu vai ver a ponta da flecha. E o que é a ponta da flecha? Uma bolinha. Então, o entrando e o saindo, eles vêm do vetor, porque o vetor é em formato de flecha. Só que vocês têm que reconhecer que o entrando e o saindo são vetores do eixo Z. São vetores perpendiculares ao plano que a gente está trabalhando. Então, deixa eu limpar aqui e voltar lá. Então, olha só, vamos anotar ali. X quer dizer entrando. Entrando é o sentido negativo do eixo Z, tá? Porque o eixo Z é o eixo que sai. Então, entrando é menos Z. E bola quer dizer saindo. Como o vetor Z, o sentido dele é saindo do papel, então saindo é mais Z. Quando vocês tiverem dúvida nisso aqui, lembrem-se de pensar em uma flecha. Isso representa uma flecha. Às vezes, no dia da prova, a gente se esquece do que é o X e do que é a bola, e aí a flecha ajuda muito. Pensa numa flecha saindo do papel, pensa numa flecha entrando no papel. Beleza? Copiaram aí? Agora vamos para os 3 casos. Vocês têm que saber o fio, a espira e o solenoide. O principal é o fio, tá? O mais importante, o que mais vai aparecer é o fio. O grande problema é os fios perpendiculares. Vocês vão ver que esse que é o drama da aula de hoje. Então, olha só. Aqui vocês têm um fio. Esse fio ele está no papel, tá vendo? A gente chama isso aqui, ó, no plano do papel. Sempre que um fio tiver desenhado no eixo X ou um fio tiver desenhado no eixo Y, o fio está no plano do papel. Se o fio está no plano do papel, o campo ele vai ser perpendicular ao plano do papel. Ó,
Ninguém vai copiar o que eu vou fazer agora. A regra da mão direita, muita gente fica, né? Eu odeio magnetismo, odeio a regra da mão direita, aquilo foi inventado só para estragar a minha vida. A regra da mão direita, ela foi feita para facilitar a vida. Por quê? É difícil fazer desenho em 3 dimensões. O que eu expliquei para vocês? O campo magnético, ele é circular ao redor do fio. Só que ele circula assim ou ele circula assim. Como que tu vai fazer esses desenhos em 3D? Tem que ter experiência. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma linha em 3D ao redor desse fio, eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que fazer a parte que passa atrás do fio. Tá vendo? Por que essa partezinha aqui não existe? Eu vou fazer um pontilhado. Essa partezinha não existe porque ela está atrás do fio. Só que essa linha, né, eu vou fazer 2 linhas até aqui, ó. Essas linhas, elas não têm sentido, né? Essa linha aqui, ó, ela podia estar descendo pela frente do fio, ela podia estar subindo pela frente do fio. Esses 2 campos magnéticos são campos magnéticos em sentidos opostos. Então, tu imagina, tu tem um fio ali. Se a linha fizer assim, na parte da frente ela está descendo. Se a linha fizer ao contrário, na parte da frente ela está subindo. Então, não é exigido que vocês façam desenhos assim, porque desenhos assim são complicados de entender. O X e a bola, eles foram inventados para facilitar a vida. Imaginem vocês que seja esse fio aqui, tá? É isso que a gente vai ter que entender hoje, esse é o nosso desafio. Se a linha está fazendo isso que eu estou mostrando aí, ó, o que a linha está fazendo? A linha está emergindo lá de trás e aí na parte da frente ela está descendo. Então, o que ela faz aqui? Ela entra na parte de baixo. Então, na parte de baixo eu teria X e na parte de cima eu teria bola. Por quê? Tu tem o fio e aí tu tem, né, a regra da mão direita. A corrente está fazendo assim e aí a linha gira. Tá, e daí quando a linha gira, quando ela faz isso aqui, ó, se na parte da frente do fio ela está descendo, significa que aqui embaixo ela entra e aí aqui em cima ela sai, porque é o sentido que a tua mão gira. Na vida real, é só vocês pegarem o papel e vocês posicionarem pela mão direita, quer ver? Eu vou fazer o desenho que eu quero que vocês copiem aqui, depois eu explico no papel. Se esse fio aqui, ó, ele tem uma corrente para a direita, o que eu tenho que imaginar? Eu tenho que pegar o fio. Então, olha só, eu vou desenhar aí como se fosse o papel de vocês. Ó. Se alguém não entender, por favor, abra o microfone aí e fale, tá? Essa é a parte importante da aula. Então, imagina, vocês têm um fio e aí a corrente está para a direita. Então, o que tu tem que pensar? Eu tenho que pegar esse fio, eu tenho que ir lá e catar o fio. Tá vendo? Essa corrente aqui, ó, ela é para a direita. Se eu tentar botar a mão assim, né, eu vou ter a corrente para a esquerda. Então, eu vou ter que fazer a mão assim e aí eu só pego o fio. Quando eu pego o fio, ó, a parte de baixo, né, embaixo do fio, a minha mão está entrando. E aí, claro, se a mão entra embaixo, é óbvio que ela sai em cima. Então, na vida real, na hora da prova, é só tu posicionar, né? Imagina, a prova vai estar ali na horizontal. A prova vai estar aqui. Tá, então é só tu pegar, a corrente está indo para a direita, tá? Então na parte de baixo entra, se na parte de baixo entra, na parte de cima sai. Então, posiciona o dedão ali para a direita e gira a tua mão. Faz o sentido de rotação da mão. Então, ao redor desse fio, na parte de baixo eu vou ter X, porque na parte de baixo o campo está entrando, e na parte de cima eu vou ter bola. Só que o que é importante agora vocês entenderem? Esse X e essa bola, eles não são desenhados de maneira aleatória. Porque a linha magnética ela é uma linha fechada, ela não tem início e fim. Então, esse mesmo X de baixo vai ter uma bola em cima. Esse X e essa bola, elas representam a mesma linha. Porque o fio está ali. Aí o que acontece? O campo está fazendo assim, ó, a linha ela não tem início e fim, ela é uma linha fechada. Então, a mesma linha que entra embaixo vai dar volta por trás e vai sair em cima. Então, claro, a gente não fica desenhando, né? Tem gente que enche de X e bola, que nem eletricidade, não é concurso de desenho. Então, se eu fiz um X embaixo, eu tenho que fazer uma bola em cima. Então, né, o X e a bola vão estar sempre em pares, vão estar sempre juntos, porque eles representam a mesma linha. Então, se eu marcar um ponto em cima do fio, eu tenho um ponto aqui em cima, ó, isso que a questão vai fazer. Aqui eu tenho um ponto P. Como que é o campo nesse ponto P? O campo nesse ponto P é saindo.
Se o campo estivesse embaixo, seria entrando. Esse ponto P, ele está a uma distância do fio. Né? Tem uma distância do fio. Então, eu sei que nesse ponto P, o vetor campo seria no eixo Z, saindo porque é uma bola. E como que eu acho o valor dele? Bom, campo magnético é representado pela letra B maiúscula. Campo magnético é μ vezes I dividido por 2π vezes D. Ah, professor, que fórmula horrível, não gostei. Calma, pessoal, calma. Tem muito preconceito contra o magnetismo, tá? Essa fórmula, ela não é horrível, ela é bacana, ela é legal. Olha só, tá? Hoje nós estamos fechando um ciclo. A gente já estudou 3 campos. A gente já estudou o campo gravitacional, a gente estudou o campo elétrico, ainda não, mas a gente vai estudar porque eu pulei eletrostática. Depois a gente vai voltar e hoje nós estamos vendo o campo magnético. A fórmula, não precisa anotar isso no livro, a fórmula do campo gravitacional, se lembram? É a constante G vezes a massa dividido pela distância ao quadrado. Depois eu vou dar para vocês a fórmula do campo elétrico. O campo elétrico é a constante K vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Então, notem, o campo gravitacional depende de uma constante, o campo elétrico depende de uma constante. O campo magnético depende de uma constante, essa constante é o μ. Então, μ é uma constante chamada permeabilidade magnética do meio. No vácuo, o μ vai valer sempre 4π vezes 10 na menos 7. Tesla vezes metro dividido por ampere. Depois eu falo da unidade. Não precisa saber esse valor de cor. É que nem o G lá. Ninguém sabia o G de cor. 90% das questões aqui vocês não têm que calcular o campo. Você só tem que saber a proporção do campo. O campo gravitacional, ele dependia da massa. Claro, por que o campo gravitacional dependia da massa? Quem cria a gravidade é a massa. O campo elétrico, ele depende da carga. Quem cria a eletricidade é a carga. Tá, e o campo magnético depende da corrente. Então, é claro que o campo magnético é a constante vezes a corrente em cima na fração. Então, qual é a primeira conclusão dessa fórmula? O campo magnético é diretamente proporcional à corrente, porque é a corrente que cria o magnetismo. Quanto mais corrente circular num fio, maior vai ser o campo magnético. A grande novidade do magnetismo, e isso é perguntado com uma certa frequência, é que tanto o campo gravitacional quanto o campo elétrico, eles se relacionam com o inverso da distância ao quadrado. O campo magnético é o único que a distância não é ao quadrado. Claro que a distância está dividindo, a distância está no denominador, mas ela não é ao quadrado. Então, aqui o B é somente inversamente proporcional à distância, não tem quadrado. Então, se a distância aumentar 2, o campo vai diminuir 2. Se a distância diminuir 3, o campo aumenta 3. É só o contrário, mas não é ao quadrado. E talvez a coisa que mais desperta estranheza nos alunos, até ódio, é o tal do 2π. Ah, por que essa fórmula tem 2π? Né? Tu vê que as outras não tem nada no denominador, só tem distância. Por que essa aqui tem que ter esse 2π para complicar a vida? Porque o campo magnético é o único que é circular. Como o campo magnético é circular, a linha circular ela faz 2π radianos. Então, esse 2π é a representação do fato do campo ser circular. Só isso. É difícil cair uma questão que vocês tenham que usar a fórmula. Já caiu, claro, já caiu na URGS, na PUC. No Enem nunca caiu essa do campo. No Enem cai mais indução. Mas o interessante é entender da onde que vem as coisas. Tá? O 2π é só porque é circular. A unidade do campo é T maiúsculo, em homenagem ao famoso Nikola Tesla. Hoje o Tesla está muito famoso por causa do carro, a fábrica do Elon Musk lá, que faz os melhores carros elétricos do mundo. Ele é fã do Nikola Tesla, por isso que ele botou o nome do carro de Tesla. Então a unidade do campo magnético é Tesla. Claro que a corrente tem que estar sempre em amperes e a distância sempre em metros no SI. Por isso que a unidade da constante é Tesla vezes metro dividido por ampere.
que são as unidades que tu usa. Então não é difícil, tá, pessoal? Só é diferente. Tem que dar uma estudada. Quanto mais longe esse ponto for do fio, menos campo ele tem. Quanto mais intensa for essa corrente, mais campo vai ter nos pontos ao redor do fio. Agora vamos lidar com os problemas. Então, deixa eu subir aqui, botar isso aqui para cima. Bom, olha só. Fio perpendicular ao plano. Vocês vão notar que o grande problema do magnetismo é o fato de ser em 3D, é o fato de ter 3 dimensões. E aí que começa o problema. Então, um fio, né? Deixa eu limpar tudo aqui. Não precisa copiar, tá? Um fio ele pode estar no eixo X, um fio ele pode estar no eixo Y. Imaginem esse fio aqui no eixo Y com a corrente subindo, tá? Vamos treinar. Se a corrente está subindo, né, o fio está aqui, eu vou ter que pegar o fio com o dedão para cima. Então, os meus dedos vão fazer assim, né? Meus dedos vão fechar nesse sentido aqui. Então, no momento que eu faço isso, ó, vocês têm que fazer ali no livro de vocês. Bota o dedão para cima e tenta pegar o fio. Então, desse lado aqui está entrando e desse lado aqui está saindo. Se tu não entendeu isso, já temos um problema. Quando a gente dá aula na escola, é engraçado o magnetismo, porque as crianças ficam com vergonha e elas não ficam fazendo a mão, elas só ficam olhando o professor. E aí elas só descobrem que elas não entenderam depois na hora de fazer os exercícios. Então vão testando aí na casa de vocês, tá? Vão vendo, ó, vão percebendo por que é X do lado direito e a bola do lado esquerdo. Agora, olha o que eu coloquei aqui, ó. Fio perpendicular ao plano. Fio perpendicular ao plano. Ó. Pense no que vocês estão lendo. Um fio pode estar no eixo X, um fio pode estar no eixo Y, mas um fio pode estar no eixo Z, né? Como é que é o eixo Z? Tá, então eu vou ter um fio no eixo X, eu vou ter um fio no eixo Y, e se eu tiver um fio no eixo Z, o fio vai estar assim. O fio vai estar perpendicular ao plano. Então, esse quadrado que eu fiz aqui, ó, essa linha quadrada, é só para delimitar o espaço. O que é essa bola preta aqui no meio desse quadrado? Essa bola preta é o fio, porque o fio está perpendicular ao plano, o fio foi colocado assim. Então, o que é o ideal agora? Peguem uma caneta, a lapiseira de vocês e coloquem bem em cima do ponto preto. Aquele é o fio. O fio está ali em cima do ponto preto. Ó. Então, o que acontece? Tu pega ali a caneta e vai botar ela em cima do fio. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui e mostrar. Vou afastar, na realidade. Então, olha só. Tu vai botar a tua caneta exatamente em cima ali do ponto preto. Ó. A caneta representa o fio. E aí tu tem que pegar a caneta. E aí como que tu vai pegar a caneta? Tu pode pegar a caneta com o dedão, né, para cima, que seria saindo do papel, e aí tu fecharia a tua mão. Ou tu pode pegar a caneta com o dedão para baixo, né? O dedão entrando no papel e aí fecha a mão. O que determina isso? A corrente. Olha o que eu botei ali no cantinho. Deixa eu voltar aqui para poder me filmar. O que eu botei aqui no cantinho? Ó? Que a corrente é um X. O que é X? X é entrando. As linhas magnéticas, elas são linhas circulares fechadas ao redor do fio. Então, antes de fazer qualquer regra, eu já posso desenhar a linha. Eu já sei que ao redor desse fio tem uma linha assim, depois tem outra linha assim, depois tem outra linha assim. As linhas são fechadas ao redor do fio. Quantas linhas existem? Infinitas. Essas linhas vão até o infinito. O que está faltando agora aqui? Eu dar um sentido para essas linhas. Eu dizer se essas linhas são horárias ou anti-horárias. É aí que entra a regra da mão direita. Então, vai lá. Bota aquele esquema lá. Bota o fio de pé, né, e aí posiciona o dedão. Se aquela corrente é um X, o que é X? X é entrando. Então, se eu botar o dedão assim, o dedão vai estar saindo. Se eu botar o dedão assim, o dedão vai estar entrando. Então, posicionem o dedão de vocês entrando e girem a mão. Quando vocês girarem a mão, olha o sentido de giro dos teus dedos. Olha de cima. Os teus dedos estão girando no sentido horário. Então, o campo magnético ao redor desse fio, ele gira no sentido horário. Deu? É só isso que tu tem que fazer. Tu acabou de descobrir que ao redor desse fio,
as linhas magnéticas giram no sentido horário. Tá vendo? Elas são linhas fechadas. E aí o que acontece? O vetor campo, ele é tangente à linha. Qualquer campo é assim, né? Então, ele vai marcar pontos para ti, ó. Ah, eu coloco um ponto aqui em cima, eu coloco um ponto à esquerda, eu coloco um ponto embaixo, que nem MCU. Tá, então nesse ponto aqui, o campo é para a direita, horizontal para a direita, porque ele é tangente à linha. Nesse ponto aqui, o campo é para a esquerda, tangente à linha. Nesse ponto aqui, o campo é para cima. Claro que o ponto pode estar em qualquer lugar, né, gurizada? Ah, e se eu marcar um ponto aqui na diagonal, ó. Bom, nesse ponto aqui, então, o campo vai ser tangente, vai ser diagonal assim. Nesse ponto aqui, o campo vai ser tangente, vai ser diagonal assim. O vetor campo é sempre tangente à linha. Como que isso transforma em questões, tá? Como que isso vira questões de prova? É bom vocês terem sempre presente isso na cabeça. Vou pegar um quadro branco aí, tá? Dá um tempinho aí para quem está copiando. Se alguém quiser, não vai dar tempo, tira um print da tela. É legal, o magnetismo é bacana, só ele é diferente. Não pode ter preconceito, tá? Não faço isso aqui com preconceito. Olha só, vou criar uma questão fictícia aqui para vocês, tá? Imaginem que aqui tem um fio, ó, tá? E aí os caras fazem assim, ó. Do lado desse fio aqui, ó, nesse ponto P aqui do espaço, vai ser colocado uma bússola. Esse fio, o I é uma bolinha, ao contrário do que eu fiz antes. Então, se o I é uma bolinha, significa que a corrente está saindo. E aí, nesse ponto P, eu vou colocar uma bússola. E aí, como é que fica a bússola? Letra A. A bússola fica vertical com o norte para cima. Letra B. A bússola fica vertical com o norte para baixo. O polo norte de uma bússola é sempre o polo pintado. Letra C. A bússola fica horizontal com o norte para a direita. Letra D. A bússola fica horizontal com o norte para a esquerda. Aí, letra E, ele faz uma bússola meio diagonal, assim. Vai inventando. O que vocês têm que aprender de magnetismo? Se tu, na hora que tu entender, que tu pegar a manha, tu vai ver que tu sempre sabe metade da resposta. Numa questão de magnetismo, tu sempre fica entre duas alternativas antes de fazer a regra da mão direita. Porque a regra da mão direita não é a direção, a regra da mão direita é o sentido. Então, olha só, antes de eu fazer qualquer regra, o que eu sei? Bom, se esse fio é uma bola, significa que esse fio é perpendicular ao plano. Como é que é o campo magnético? O campo magnético é circular ao redor do fio. Então, tem uma linha aqui, tem outra linha aqui. Quantas linhas existem? Infinitas. Então, tem uma linha aqui, ó, que passa pelo ponto P, né? Essa linha circular aqui, ela está em tudo. Então, olha só. Como o ponto P está nesse ponto, está à direita do fio, eu já sei que o campo magnético é tangente. Se ele é tangente, esse campo magnético aqui é um vetor vertical. Só que eu não sei se ele é um vetor vertical para cima ou se ele é um vetor vertical para baixo. Eu preciso do sentido da linha. Então, eu vou botar a minha caneta de novo ali no pontinho, né? A caneta está ali, né? Tu vai botar a caneta em cima do ponto e aí tu vai ter duas opções. Ou tu pega a caneta com o dedão saindo, ou tu pega a caneta com o dedão entrando. Como é que está a corrente agora? Saindo. Se a corrente está saindo, na hora que tu botar o dedão saindo da folha, tu vai ver que teus dedos giram no sentido anti-horário. Então, essas linhas, elas estão girando no sentido anti-horário. Se elas estão girando no sentido anti-horário, o vetor é para cima. O vetor é a bússola é o vetor. Significa que se tu posicionasse uma bússola no ponto P, o norte apontaria para cima. Se a bússola estivesse aqui, por exemplo, ó, num ponto aqui embaixo do fio, ó, como é que é o vetor campo aqui embaixo do fio? O vetor campo aqui embaixo do fio é para a direita. Então, se o ponto estivesse abaixo do fio, a resposta seria a letra C. E assim vai, né? Se o ponto estivesse aqui à esquerda, bom, nesse ponto o vetor estaria para baixo. E aí a resposta seria a letra B. O vetor campo é a marcação da bússola, tá? Para quem não se lembra, uma bússola sempre vai ter um lado pintado, a bússola é sempre representada por um ponteiro. O lado pintado da bússola é o polo norte. E aí, claro, o lado que não está pintado é o polo sul. O campo ele sempre se orienta do sul para o norte, de acordo com a bússola. Beleza? Só para ilustrar.
Cruzamento entre fios. Aqui eu coloquei outro exemplo para vocês entenderem. Por isso que a gente estuda eletricidade antes de estudar magnetismo. Vocês estão vendo aqui que esses fios não se cruzam. O que quer dizer essa tetinha que tem aqui, ó? Que o fio azul ele está passando por cima do fio vermelho. Porque se fosse um cruzamento, isso aqui seria um nó. E aí no nó a gente sabe que a corrente se divide. Então, completem o livro aí. Imaginem que nesse fio vermelho tem uma corrente aqui para cima. E nesse fio azul também tem uma corrente para cima aqui. Mudando as cores, respeitando as cores do fio. Aí a questão vai dizer assim para vocês, ó, tem 4 pontos. Tem um ponto A aqui no primeiro quadrante, tem um ponto B aqui, um ponto C abaixo do A e um ponto D contra o B. O que ele pediria aqui? Ó? Em quais desses pontos, pode anotar aqui em cima do rodapé. Em quais desses pontos B, que é o campo magnético, pode ser nulo. Em quais desses pontos B pode ser nulo? Ops. Para que serve esse tipo de questão, tá? Para a gente entender que o X e a bola são vetores. Às vezes a gente fica trabalhando muito com X e bola e fica bitolado e esquece que eles são vetores. Quando que dois vetores se anulam? Dois vetores se anulam quando eles têm a mesma direção em sentidos opostos. Né? Eles têm que ser iguais, ter a mesma direção em sentidos opostos. Esses dois vetores se anulam, esses dois vetores se anulam, porque eles têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, como os 4 pontos estão próximos de fios que conduzem corrente, cada um desses pontos tem um campo magnético. Então, vamos lá. O fio vermelho, ele tá ali, né? Ele tá diagonal. Tá, mas é a mesma coisa que esse fio aqui, né? Imagina tu pegar esse fio e virar ele um pouquinho, deixar ele assim, diagonal. Tá, então regra da mão direita. Bota o dedão ali na corrente, né? O fio vermelho tá ali, o dedão tá aqui. Então eu vou ter um lado entrando, o outro lado, né? Um lado vai entrar e o outro lado vai sair. Então posiciona o teu dedo, vou fazer de vermelho para ficar bonito. E aí posicionando o dedo e fechando a mão, tu vai ver que aqui, ó, na parte de baixo do fio vermelho, o campo entra. Se o campo entra na parte de baixo, na parte de cima o campo sai. Então, olhem só. No quadrante A, o campo está saindo por causa do vermelho. No quadrante B, o campo está entrando por causa do vermelho. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa com o azul. Então, posiciona a tua mão, teu dedão ali na corrente do fio azul e fecha a mão. E aí o que tu vai ter que perceber? Que desse lado o campo está entrando, na parte de cima aqui do fio azul o campo entra, e na parte de baixo do fio azul o campo sai. Vão fazendo a regra aí vocês. Se a regra não deu certo, me avisem que eu paro e a gente faz de novo, tá? Vocês têm que ir treinando aí em casa, não adianta ficar só olhando o vídeo. Se tu não conseguiu entender que no fio azul em cima está saindo, embaixo, em cima está entrando, embaixo está saindo, vai dar problema depois. Agora ficou fácil de entender. Qual é a resposta da pergunta? Em quais desses pontos o campo pode ser nulo? O campo só pode ser nulo em quadrantes onde os vetores sejam opostos. O que acontece no ponto B? No ponto B eu tenho x com x. Esses vetores se somam. No ponto D, eu tenho bola com bola, esses vetores se somam. No ponto A e no ponto C, eu tenho x de um e bola do outro. Então, os únicos lugares onde esse campo pode ser nulo é no ponto A e no ponto C. Então, a resposta aqui é A, caneta, é A e C. Somente no vetor A e no vetor C, o campo pode ser nulo, porque os vetores ficaram opostos. Beleza? Claro que o importante é depois fazer todos os temas. Esse conteúdo é bom vocês fazerem bastante exercícios hoje, porque como ele é um pouco diferente, e eu sei que tem gente que não teve magnetismo na escola, tá? E isso é um pipinaço. É bom vocês fazerem bastante exercícios hoje para fixar.
Vou limpar. Vamos para a espira. O segundo fenômeno magnético é a espira. O que é uma espira? Gurizada, uma espira é um fio enrolado. Uma espira é um anel, é uma pulseira, é um colar. A gente não é muito familiarizado com o termo espira. A gente não usa muito no nosso dia a dia a palavra espira. A gente gosta bastante, né, do coletivo de espiras, que é o espiral. Meu caderno tem uma espiral. Significa uma espiral, um conjunto de espiras. Mas tu pega um fio qualquer, por exemplo, eu pego o fio aqui que tá carregando aqui o meu iPad. Ele até está enrolado aqui. Deixa eu desenrolar. Tu pega um fio qualquer e tu enrola esse fio, o que tu cria? Tu cria uma espiral de fios. Isso aqui também depois vai ser chamado de bobina. Vocês vão ver, a bobina é muito importante no magnetismo. Então, uma espira nada mais é do que um fio enrolado. Sempre que tu pegar um fio e deixar esse fio em formato circular, tu tem uma espira. Por que se faz isso? Qual é o objetivo da espira? Quando vocês têm um fio espichado, o campo magnético ele está disperso ao longo do fio. Como o campo magnético é circular ao redor do fio, cada ponto vai ter o seu campo. Então o campo ele fica fraco. No momento que tu enrola o fio, o que acontece? Como a corrente ela vai circular ao redor do fio, o campo magnético de cada pontinho separado vai se encontrar no centro. Então, no momento que tu enrola um fio, no centro dessa espira, o campo magnético fica forte. Então, o objetivo da espira é aumentar a intensidade do campo. Para que serve uma espira circular? Anota ali, essa é a função dela. Aumenta a intensidade de B do campo magnético no centro. Então, o objetivo de uma espira é criar um centro, aonde nesse centro o campo magnético vai ser intenso, vai ser forte, porque os vetores vão se somar. Como é que fica a regra da mão direita para a espira? Exatamente igual à regra do fio. A corrente está entrando aqui desse lado, estão vendo? Tá, e aí eu posso botar a corrente aqui, né? Eu posso botar a corrente aqui. Vamos copiando aí, ó. Eu posso botar a corrente aqui. A corrente está circulando nessa espira no sentido horário. Vocês podem fazer a regra da mão direita agora com qualquer uma dessas correntes. Aliás, o resultado tem que ser o mesmo com qualquer corrente, porque o objetivo é que aqui no centro da espira os campos tenham o mesmo sentido para se somarem. Então imaginem vocês ali, né? Eu tinha a espira ali, eu criei a espira está ali e a corrente está circulando ao redor da espira. Tá, então o que acontece? Se eu pegar aqui, e botar na parte de cima, no centro da espira, o campo vai estar entrando. Como essa corrente aqui, ela vai andando, né? A corrente ela vai fazendo isso aqui, sempre no mesmo sentido, em qualquer lugar. Se eu botar a mão aqui, vai estar entrando. Se eu botar a mão aqui embaixo, vai estar entrando. Se eu botar a mão do outro lado, claro que do outro lado vai ser ruim para mim, eu tenho que fazer assim, mas ela vai estar entrando. Então, é como se fosse um fio. Imaginem que aqui vocês, né, não copiem isso para não poluir. Imagina que isso aqui é aquele primeiro fio que a gente viu, um fio aqui, né? Quando tu tem um fio aqui e a corrente está indo para a direita, abaixo do fio o campo entra. Imaginem que vocês têm um fio aqui, e aí nesse fio aqui o campo está indo para baixo, então a corrente está indo para baixo, então vai entrar. Então, em qualquer uma dessas correntes que vocês fizerem a regra, o campo vai estar entrando. Deixa eu apagar aqueles fios ali que ficou feio. Então, no centro dessa espira, o campo entra. É um X. E esse X é muito intenso, é um campo muito forte. Porque cada campo individual de cada uma dessas correntes vai se somar ali no centro. Olhem a diferença da fórmula. O B, medido em Tesla, é o mho, que é a constante, vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio da espira. Então, o B
é diretamente proporcional à corrente, como sempre, quem cria o campo é a corrente, mas o B é inversamente proporcional ao raio. Qual é a grande diferença dessa fórmula para a fórmula de antes? Olha, a fórmula de antes tinha π no denominador, né? Era 2π vezes D. O π, gurizada, vale 3,14. Então, nessa fórmula aqui, tu não está dividindo por 3,14 lá naquela fórmula, tu está dividindo por 3,14. Por isso que o campo no centro da espira é mais intenso do que do fio, porque não tem o π no denominador. Então, o truque aqui é saber a regra da mão direita e saber que o objetivo é que no centro da espira o campo seja forte. Para isso que serve a espira. E aí, claro, qual é a dificuldade? É quando a espira é perpendicular ao plano do papel. A dificuldade do magnetismo é sempre os desenhos em 3D. Por isso que vocês têm que fazer os exercícios hoje para se acostumar. Como é que se desenha uma espira perpendicular ao plano do papel? Eu posso fazer ela de 3 jeitos, né? Eu posso fazer ela no plano do papel, que é esse primeiro desenho que eu fiz aqui. Eu posso fazer ela na horizontal aqui. Então, a gente faz um desenho, ela ovalada, né, indicando que ela é perpendicular. E a gente puxa uma linha aqui, ó, a partir do centro dela, para vocês poderem reconhecer a parte da frente e a parte de trás da espira. Ou eu posso fazer ela deitada, né? Ou de pé, depende do jeito que tu olha. E aí eu tenho que fazer aquela linha também para me reconhecer a parte da frente e a parte de trás da espira. Essa linha aqui, ó, que eu fiz é muito importante. O que vocês conseguem ver por essa linha contínua aqui? Imaginem que vocês têm uma espira circular, né? Então a espira ela é circular. Ela tá assim, né? E aí a gente desenha ela um pouquinho de lado assim para te poder ver, né, qual é o lado da frente, qual é o lado de trás. Então a espira pode estar assim ou a espira pode estar assim, que é o segundo desenho. Aí a gente desenha ela um pouquinho de lado, assim, para poder enxergar. Então, ele tem que dar para ti o sentido da corrente. Vamos supor que nessa primeira espira aqui, a corrente aqui na parte da frente da espira seja para a direita. E nessa aqui, a corrente esteja para baixo, aqui na parte da frente. Vamos de novo, olha só. A regra da mão direita, ela não dá para vocês a direção, ela dá o sentido. O que eu disse antes? Tu já tem que saber 50% da resposta. Ó, quando tu tem a espira, quando tu tem o fio enrolado, o campo ele é perpendicular ao centro da espira. Então, tu tem o fio enrolado, a espira está assim, que é a primeira espira aí que está desenhada, né? O campo ou ele estaria entrando ou ele estaria saindo. Se eu desenhar a espira de pé, se eu desenhar a espira assim, o campo vai estar para cima ou para baixo. Se eu desenhar a espira assim, que é o último desenho, o campo vai estar ou para a direita ou para a esquerda, porque o campo é perpendicular ao centro da espira. Então, como é que fica a regra da mão direita? Olha na primeira espira que tem aí, né? Tu tem o campo, essa é a parte da frente onde está a corrente. Então, a corrente para ti, ela está indo nesse sentido aqui. Como ela está indo nesse sentido, tu vai botar o dedão e o que tu vai ver? Que teus dedos sobem. Então, no centro da espira, o campo está para cima. Façam vocês a regra. Ó. Imaginem que vocês tenham ali a corrente e aí bota a mão direita, posiciona os dedos girando ao redor da espira. E aí tu vai ver que nesse ponto aqui, o campo está para cima. Testa aí, tá? Tem que dar certo. Nessa próxima agora, né? Como é que acontece? A corrente está descendo ali naquela espira. Então, bota o dedão descendo no fio e posiciona a tua mão. E aí, posicionando a tua mão, tu vai ver que os teus dedos vão para a direita. Então, no centro dessa espira aqui, ó, o campo vai ser a partir daqui, porque é virtual, né? O campo está para a direita no centro dessa espira. Copia os desenhos aí, bem bonitinho. Tem que fazer a regra, gurizada. Magnetismo é uma coisa que não se aprende de primeira, mas o truque é estar sempre tentando entender o que está acontecendo para fazer a regra da mão direita. Se vocês não ficarem fazendo a regra sozinhos em casa, realmente não aprende. Qual é o objetivo de uma espira? O objetivo da espira é aumentar a intensidade do campo, é deixar o campo mais forte. Tá, então em vez de usar uma espira, por que não usar múltiplas espiras? Aquilo que eu mostrei antes. Eu fiz uma espira.
Tá, então no centro dessa espira o campo fica forte. Tá, e daí se eu pegasse esse fio e enrolasse ele várias vezes, né? O que eu fiz aqui? Um conjunto de espiras. O que eu criei aqui? A famosa bobina. E aí essa bobina faz o campo ficar mais forte ainda. É assim que a gente constrói os motores elétricos, as usinas hidrelétricas. Você sabe que o magnetismo é uma matéria mega importante, né? Talvez na casa de vocês o magnetismo seja mais importante que a eletricidade. Tudo que vocês funcionam, né? Tudo que funciona, que gera movimento, tem um motor. Os motores elétricos, eles trabalham por eletromagnetismo. Então, tu pega os equipamentos da tua casa, chuveiro elétrico, ferro de passar roupa. Ah, e só serve para esquentar. Tá, então não tem nada de magnetismo envolvido no processo. Agora, tu pega a tua TV, tu pega, sei lá, o liquidificador, a batedeira, tudo que tiver movimento é eletromagnetismo, é campo magnético. Sim, Chay, vamos lá. Sor, pode falar, Chay. Se tu quiser abrir o microfone, pode abrir, não tem problema, Chay. Pergunta aí, querido. Acho que fica mais fácil. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, claro. Tá, então o campo vai ficar mais forte quando estiver entrando, quando a corrente estiver entrando, é isso? Não. O entrando e o saindo não tem nada a ver com a força do campo. O Tá. entrando e o saindo é só o sentido do campo. Tá. O campo entrando e o campo saindo, eles vão ter a mesma intensidade, o mesmo valor. Por exemplo, aqui, ó. Vou usar aqui a... Deixa eu subir aqui, ó. Tá? Se eu tiver uma espira assim... Opa, peraí. Ó. Se eu tiver uma espira assim, tá? Fazer o contrário daquele desenho lá de cima. Aí eu tenho a corrente nesse sentido aqui, certo? Uhum. Então eu boto ela aqui, ó. Faz a regra da mão direita. Pela regra da mão direita, o campo aqui vai ser saindo, tá? Esse saindo aqui, sei lá, eu vou ter que fazer o cálculo usando aquela fórmula, vai valer 10 Tesla. Tá? Então a intensidade dele é 10 Tesla. Essa corrente aqui era 2 amperes. Beleza? Produziu um campo de 10 Tesla. Se eu pegasse a mesma espira, tá igual, com a mesma corrente de 2 amperes, só que no sentido oposto, o que mudaria? Bom, agora o campo aqui está entrando. Tá, mas esse campo entrando também vai valer 10 Tesla. A intensidade dele é a mesma, é 10 Tesla. Só que o sentido é oposto. Nessa espira sai, nessa espira entra. Entendeu? Chay, câmbio. Chay, tá ouvindo? Tá, agora sim. Voltou. Voltou, tudo certo? Sim. Beleza, entendeu, Chay? Sim, agora sim. Perfeito. O que é um solenoide, então? Aquilo que eu estava dizendo para vocês. O solenoide é um conjunto de espiras. Se uma espira deixa o campo forte, um monte de espiras vai deixar o campo mais forte ainda. Então, se vocês abrirem o liquidificador de vocês, se vocês abrirem qualquer motor elétrico, vocês vão encontrar um monte de bobinas dentro desses motores. Então, aqui do lado de solenoide, pode escrever aí, ó. Solenoide é a mesma coisa que bobina. É a mesma coisa que uma espiral de fios. Tem vários nomes para a mesma coisa. E o solenoide é um eletroímã. O solenoide ele é construído para ser um eletroímã. Qual é a grande vantagem dos eletroímãs? Tá? Olha só. O ímã de geladeira de vocês, ele é feito de um produto, né? Ele é feito de uma substância química chamada magnetita. É ferro 3, oxigênio 4. Né? Em minas de ferro, tu encontra magnetita, então ele é um minério de ferro. Beleza. A magnetita, ela não pode ser ligada ou desligada. A magnetita, ela é sempre ímã. Não tem como tu mudar a magnetita. Qual é a grande vantagem do eletroímã? Primeiro, tu pode ligar e desligar. Quando a corrente passa, tem campo magnético. Quando não passa, não tem. Segundo, tu pode deixar esse campo magnético mais forte ou mais fraco, dependendo da corrente que tu usa. Então, como é que funciona o solenoide, tá? Tu pega uma barra de material condutor, imagina uma barra de cobre, de ferro, qualquer coisa que seja condutora, e tu
enrola um fio ao redor dessa barra. Ao enrolar um fio ao redor dessa barra, tu cria um solenoide. Claro que esse solenoide vai ser um solenoide de núcleo maciço, porque tu vai ter, né, tu usou uma barra para enrolar o fio. Só que existem os solenoides de núcleo oco, depois eu falo sobre isso. Então, olhem só, eu deixei os desenhos aí para a gente fazer junto. Imaginem que aqui tem uma barra que eu quero enrolar o fio. Tá, eu posso enrolar o fio assim, né, fazendo um carretel, né? Ou, tá vendo como é que eu comecei aqui, ó? Eu comecei por trás do fio e depois eu fui para frente. Ou eu poderia ter feito ao contrário, né? Eu podia ter começado pela frente e depois ter ido para trás. O enrolamento do fio é que determina o campo magnético. Se vocês enrolarem o fio nesse sentido, ou se vocês enrolarem o fio no sentido oposto, tu vai ter campos magnéticos opostos. Como o solenoide ele é um eletroímã, a coisa mais importante é tu ver o enrolamento. Então aqui, ó, vocês têm duas barras de ferro, que é uma substância de fácil imantação. Por isso que o ferro é atraído pelo ímã. Aí o que a gente cria aqui? Uma DDP, né? Para ter corrente elétrica tem que ter o polo positivo e tem que ter o polo negativo. Não se esqueçam que a gente sempre usa corrente convencional, a corrente que sai do positivo. Então o fio vai sair do positivo e vai começar a enrolar aqui, ó. Presta atenção agora no desenho, ó. A diferença é muito pequena, tá? Ó, já vou deixar os dois desenhos prontos aqui, ó. É isso que vocês vão ter que cuidar. Nesse primeiro solenoide, ó, esse fio vai chegar aqui e ele vai entrar por cima do solenoide e depois ele vai desaparecer, que ele vai por baixo, ó. Então, esse sentido de enrolamento começou por cima e depois saiu por baixo. Copia aí o teu desenho e faz bonito. Quanto mais bonito ficar, melhor tu vai entender. Daí ele vai sair por baixo, ó, e vai fechar o circuito com o negativo. Mas bem bacana. Olha o próximo desenho agora. Ó. Quem está copiando ainda esse aí, só para um pouquinho, olha o que eu vou fazer agora. Ó, olha agora a diferença. Ó. O fio chegou, só que o primeiro laçada, a primeira passada do fio vai ser por trás e ele vai sair por cima. Então, assim, ó, eu tenho sentido de enrolamentos opostos. E aí ele vai sair por aqui e vai fechar o circuito. Por incrível que pareça, só esse sentido desse enrolamento determina o campo magnético. Então, copia aí, bem bacana. O solenoide, ele vira um ímã. E aí todo ímã tem polo norte e polo sul. Então, a regra da mão direita do solenoide é só dele, tá? É uma regra totalmente especial. É a segunda regra da mão direita. Olha ali no livro, a segunda RMD. Então, vamos revisar. Como é que era a primeira regra da mão direita? O dedão é a corrente, os dedos são o campo. Para que serve essa regra? Para o fio e para a espira. No caso do solenoide, ele vira um ímã. Então, o objetivo do solenoide é tu encontrar aonde que está o polo norte do solenoide. O dedão é o polo norte, olha ali, ó. O dedão é o polo norte e os dedos vão ser a corrente. Essa é a regra mais fácil de todas. É bem simples a regra. Só tem que ter cuidado esse esquema da entrada da corrente. Como no magnetismo sempre vai ser corrente convencional, a corrente sai do positivo. Então acompanha ali, ó. A corrente sai do positivo e aí ela chega aqui, né? Essa corrente aqui, ó, ela está entrando por cima ou ela está entrando por baixo do solenoide? Por cima. Essa corrente que está saindo do positivo no outro solenoide, ela está entrando por baixo. Então, olhem só como a regra é fácil, tá? O objetivo é identificar onde está o polo norte, porque se um lado é o norte, o outro lado é o sul. Então, vocês vão sempre trabalhar com a mão direita espichada, com o dedão formando 90 graus com os dedos. Os dedos são a corrente agora. E o dedão indica o norte. E aí o que acontece? Tu vai ter o solenoide, tá? E aí tu vai ter que ver se o fio ele vai entrar por cima ou se ele vai entrar por baixo, ó. Tu vira a mão. Então, se ele está entrando por cima, o dedão vai apontar o polo norte. Se ele está entrando por baixo, o dedão vai identificar o polo norte. Não precisa dobrar a mão, não precisa fazer nada, tá? É só posicionar assim, ó, se é por cima ou por baixo, é em 1 segundo.
Então, olha no primeiro solenoide ali, né? No primeiro solenoide, a corrente está entrando por cima. Então, como a corrente está entrando por cima, pela frente do solenoide, o dedão é o norte. Então, o dedão vai ficar para a esquerda. Então, aqui, ó, faz a regra, esse vai ser o polo norte, esse vai ser o polo sul. Agora, o que acontece? Tu vai ter que virar a mão, né? No outro solenoide, a corrente está entrando por baixo. Como ela está entrando por baixo, esse vai ser o polo norte e esse vai ser o polo sul. Esse desenho aqui já daria questão de vestibular. Tu bota esses dois solenoides próximos e liga os dois. O que o vestibular ia pedir? Eles se atraem ou eles se repelem? Eles se repelem porque fica sul com sul. E aí nós já vamos usar o solenoide para revisar o campo magnético do ímã. As linhas magnéticas sempre saem do polo norte e entram no polo sul, tá? Então, vamos fazer linhas aqui, ó. Vamos usar esse solenoide aqui, ó. As linhas saem do norte e as linhas entram no sul. Por isso que o campo magnético ele é orientado do sul para o norte. Claro que posso, Marjana. Olha só. Tá. Se tu quiser abrir o microfone aí, pode abrir, tá? Para falar comigo, tá? Por favor. Não tem problema. Ó, os dedos, eles são a corrente. O dedão indica o norte, tá? Então, no primeiro solenoide, tá entrando por cima, pela frente do solenoide, né? Pro lado do leitor. Então, entra por cima, o dedão indica o norte. Por isso que o norte ficou para a esquerda. No segundo solenoide, o campo está entrando por baixo. Então, como o campo está entrando por baixo do solenoide, né, tu posiciona o dedo para baixo ali, ó, e aí esse dedão aqui é o lado que está o polo norte, que ficou para a direita. Melhorou? Entendeu? Tranquilo? Sim, sim, tudo certo. Obrigada. Beleza. Bom ouvir tua voz. Quanto tempo? E aí, as linhas continuam existindo por dentro, tá? Porque a linha é fechada. Então, a gente pode desenhar aqui, ó, que no interior do solenoide, as linhas elas vão ir do sul para o norte. Como eu fiz 3 linhas, essas 3 linhas continuam indo do sul para o norte. E aí acontece uma coisa bem interessante. Dentro do solenoide, essas linhas são retas paralelas. Está escrito aqui no livro. Depois vocês vão fazer os resumos de vocês. Né? Como elas são retas paralelas, o campo no interior do solenoide é um campo uniforme. Tá? Vou botar de preto aqui. Ó. No interior do solenoide, o campo é uniforme. O que é um campo uniforme? O valor, a direção e o sentido é sempre a mesma. Então, qualquer ponto que vocês pegarem no interior desse solenoide, o campo é horizontal para a direita e o valor é sempre o mesmo. Olhem a fórmula do solenoide. De novo, aquilo que eu falei, né? A fórmula não é tão importante, as fórmulas não caem muito. O que cai aqui é a regra da mão direita. O campo no interior do solenoide é o μ, que é a constante, vezes o N, vezes o I. A novidade aqui é o N. O que é o N? É autoexplicativo, né? N é o número de espiras. Então, o campo no interior do solenoide é diretamente proporcional ao número de espiras vezes a corrente. Quanto mais fio for enrolado, se vocês pegarem o motor elétrico, tá? As bobinas são quilômetros de fio enrolado. Então, quanto mais fio tiver enrolado e quanto mais corrente passar por essa bobina, mais forte é o campo. E L é o comprimento do solenoide. Então, o campo magnético é inversamente proporcional ao comprimento do solenoide. Se vocês aumentarem o comprimento do solenoide, tu está diminuindo o campo. Beleza? Vamos fazer um exercício para... Antes de eu trocar de conteúdo, né? Que o próximo conteúdo é força. Então, deixa eu dar um pause aqui na gravação, a gente faz um teste.